Amém. João capítulo 15 diz: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Você pode sentar. Irmão, João 15, a videira verdadeira, todos nós até hoje temos interpretado como sendo o Senhor Jesus, e as varas somos nós. E uma coisa que chama atenção aqui é que Jesus diz assim: aquela vara que dá fruto, ou seja, que cumpre o seu propósito, né? Porque a vara na árvore, o objetivo é esse, ela floresce, depois vem o fruto, esse é o objetivo, né? Nós, quando procuramos, ainda mais nós que não conhecemos muito de árvores, quando vamos numa árvore procurar um fruto, nós olhamos nas pontas dos ramos, não é assim? Tem aquelas árvores que dão seu fruto lá no tronco, lá naquelas partes mais grossas, mas, de um modo geral, nós procuramos frutos, quando não conhecemos as árvores, procuramos logo pelas pontas dos galhos. E Jesus diz assim: quando as varas dão o fruto, o meu Pai limpa mais ainda para que dê mais fruto. Isso é muito interessante, é glorioso, ou seja, quando você caminha na presença de Deus, a sua vida é de fé em fé e de glória em glória. Cada vez mais a sua vida não fica estacionada. Quando você está no centro da vontade de Deus, Deus sempre investe novidades em você. Por isso ele diz aqui, quando você está dando fruto, é limpo para que dê mais fruto. Isso é glorioso, isso é apenas uma breve lição para as nossas vidas, mas no verso 16, Jesus chega ao ponto de dizer, depois de toda esta glória que nós lemos, ele diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vocês, e eu nomeei vocês para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. O que nós queremos pensar nessa expressão em que Jesus chega ao ponto de dizer: eu escolhi vocês,
Ou seja, escolheu, está falando com aqueles discípulos, escolheu eles, e quanto a nós, não escolheu? Quem Jesus escolheu? Bom, a Bíblia diz que ele morreu pelo mundo, então ele escolheu o mundo. Ou Deus não chama todos os povos de todas as tribos, línguas e nações ao seu serviço? Ele não disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho? Todos somos chamados. E se todos somos chamados, é porque Deus tem um projeto na vida de cada um de nós. Existe um projeto de Deus na vida de todo ser humano. Eu diria até mais profundo: existe projeto de Deus em cada rio, em cada ave que voa pelo céu, em cada peixe que nada pelo mar. Tudo que Deus criou permitiu vir à existência, em tudo tem um projeto. Mas, falando de nós, seres humanos, há um projeto de Deus nas nossas vidas. E o que nós precisamos é não desistir do projeto. Jesus está falando aqui coisas tão gloriosas: eu tenho amado vocês. E ele mostra, para que isso continue acontecendo, para que vocês permaneçam no meu amor. Olha, o exemplo é o seguinte: eu permaneço no amor do Pai porque eu sempre guardo os seus mandamentos. Vocês também, vocês serão meus amigos se guardar os meus mandamentos, se fizer o que eu vos mando. Irmão, o projeto é glorioso, o projeto é tremendo, o projeto é fantástico, o projeto é, como a Escritura diz, você comer o melhor da terra, estar por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. Esse é o projeto de Deus. Só que muitos não alcançam este projeto de Deus. Muitos, por exemplo, Judas alcançou o projeto, mas foi chamado. Foi chamado para bem perto. Estava tão perto que na noite da traição, na Páscoa da traição, Jesus pôde inclusive estender a mão e dar para ele um pedaço de, como se chama, bocado molhado, um pão que eles molhavam no molho e ali se alimentavam. Estava bem pertinho. Judas era o homem que tinha as ofertas do ministério de Jesus, era ele que administrava as ofertas, era um homem próximo. Não se confia dinheiro em quem não se confia. Judas era um homem íntimo de Jesus. Quando Judas está lá no Getsemane, que foi ao encontro de Jesus, Jesus se antecipa a ele e diz: amigo, aqui tu vieste. Chamou ele de amigo. Por quê? Porque aqui Jesus está falando: olha, eu não chamo vocês de servo. Tudo que eu tenho recebido do meu Pai, eu dei a vocês a conhecer. E Judas não estava incluído? Estava. Então Jesus se antecipa para Judas e diz assim: ei, você a quem eu tenho ensinado as grandezas do reino de Deus, você, meu amigo, a que tu vieste aqui? Aí Judas o beijou. Ele diz: mas Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Jesus nos tem escolhido para uma missão. Jesus nos tem escolhido para uma obra, e muitos não fazem caso dessa obra. Muitos não fazem caso desta missão. Muitos não alcançam o projeto de Deus. Outros, depois de alcançar, abrem mão dele. Muitos não alcançam, muitos resumem a sua vida em uma vida de igreja. Muitos têm um trauma na sua mente: eu tenho que estar firme na igreja para ser salvo. Esse é um pensamento miserável, desgraçado. Como se igreja, eu entrei pela porta, como se igreja tivesse porta. Igreja não tem porta, irmão. Igreja não tem porta, isso é um pensamento maligno. As pessoas entram para um templo e ali sepultam e destroem as suas vidas. Não é esse o projeto de Deus. Não é que você esteja sentado num banco da igreja. O projeto de Deus é que você aprenda o evangelho. Muitas vezes é sentado no banco da igreja, mas chega uma hora que ele sopra na sua vida e você vai ter que se mexer.
vai ter que produzir o fruto do projeto que ele tem na sua vida. E olha como Deus tem alcançado vidas nesse ministério, como Deus tem alcançado vidas em lugares onde ninguém imaginaria. Uma coisa que eu fico extasiado, as pessoas chegam a esse ministério pelos caminhos mais inacreditáveis. Por quê? Porque alguém tem se mexido. Se eu perguntar, uns chegaram a esse ministério por quê? Porque viram a igreja? Não, ninguém vê isso aqui. Ninguém vê isso aqui no alto desse morro. Aí recebeu um CD. Ah, se recebeu um CD, foi porque alguém produziu o fruto. Alguém produziu o fruto. É esse o projeto de Deus. Só que as pessoas não entendem o valor dos projetos de Deus, às vezes confundem. Não, Deus tem uma obra na minha vida. Quando? Quando eu estiver atrás do púlpito pregando que nem um pastor. Meu irmão, não faça isso. Não confunda as coisas. Eu trabalhei muito nesse reino de Deus e colhei fruto de mais do que trabalhei, e eu não era pastor. Ainda tem mais, muita gente vai para trás do púlpito não para trabalhar, para se acomodar. Quando eu pregava dentro dos trens, eu não era pastor. Quando eu distribuía milhares e milhares de folhetos por essa cidade, eu não era pastor. Quando eu pregava nas praças e nos morros, eu não era pastor. Então, servir a Cristo é servir ao projeto que Ele tem e não ao que eu imagino ser servir a Cristo. Bom, o que nós queremos ver, na verdade, nessa noite é que nós precisamos não desistir do projeto que Deus tem conosco. Porque a verdade é que o Espírito Santo tem o tom de voz suficiente para nos mostrar os planos que Ele tem com cada um de nós. Só que muita gente desiste do projeto óbvio que Deus tem. A exemplo, Israel. Israel, de repente, chega para o grande profeta Samuel. Os anciãos de Israel, os líderes, chegam e dizem assim: olha, Samuel, você já é velho. Ou seja, tu já é um inútil, né? O camarada é velho, mas não está morto mesmo. Que história é essa de você já é velho? Já está demonstrando uma visão deturpada dos fatos. Moisés tinha 120 anos, mas era com ele que Deus contava. Samuel, tu já é velho. Teus filhos não estão nem aí para o teu ministério, teus filhos não estão nem aí para o reino de Deus, teus filhos não andam nos teus caminhos, são adúlteros, são mentirosos, são profanadores das coisas de Deus. Então, Samuel, tu já é velho, não tem ninguém para te substituir. Olha o homem, por causa da sua visão deturpada, abrindo mão dos projetos de Deus. Quando foi que Deus tem que ter substituto diante dos meus olhos? O substituto que Deus tinha para com Saul não estava diante dos olhos de Samuel, não estava nem diante dos olhos da sua própria família, não estava diante dos olhos de ninguém, estava perdido lá no campo cuidando das ovelhas, mas estava assim diante dos olhos de Deus. Aí chegam para Samuel, ofendem Samuel. Samuel, tu já está velho. Ofenderam de leve, né? Teus filhos não andam no caminho do Senhor. Samuel, o negócio é o seguinte, não existe outro jeito. Pelo que nós chegamos à conclusão, pelo que nós estamos vendo, não existe substituto em Israel. Depois da tua morte, Israel vai ficar sem líder. Então, Samuel, antes que tu morra, nos unge um rei aí. Nós queremos um rei. Israel tem Deus como líder, falando direto através do ministério da profecia. Deus
tem uma ação direta do Espírito Santo, mas ele diz assim: não, nos dá um rei, como todas as nações possuem um rei, nós também queremos um rei. Samuel reconhece o peso daquele caos, daquela coisa horripilante, vai chorar num canto, vai se entristecer, vai buscar a Deus, vai chorar diante de Deus. Deus vem e diz assim: Samuel, por que tu estás triste? Eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Israel abriu mão. Deus não está dizendo que eles rejeitaram a Deus? Eles rejeitaram a liderança direta, eles rejeitaram a liderança direta e absoluta de Deus. Eles pediram um rei, eles queriam que a história deles mudasse. Deus falou assim: agora vocês vão ter que pagar impostos, o rei vai ter atitudes, vai querer os palácios dele rico, o rei vai querer privilégios, vai mudar tudo, vocês serão submissos não a mim, agora vocês vão ser submissos ao rei. Não é isso que vocês querem? Submissão a homens. E assim Deus fez. Samuel, vai em tal lugar, tem um lá do jeitinho que eles querem, um cara alto, forte. A Bíblia diz que em todo Israel não se achava alguém como Saul, que diz que dos ombros para cima ele se destacava de todo mundo. Era exatamente isso que o povo queria, algo que satisfizesse aos seus olhos e não ao seu espírito. Era isso que o povo queria. Deus está falando: Samuel, fui eu quem fui rejeitado, pode parar de chorar, dá o que eles pedem, eles me rejeitaram, então dá o que eles pedem. Agora, se alguém chegasse lá e perguntasse para Israel: vocês rejeitaram a Deus, né? Quiseram um rei. Não, nós não rejeitamos a Deus, não. Nós que pedimos um rei, mas não rejeitamos a Deus. Não seria isso que eles iam dizer? Ora, não foi isso que eles disseram o tempo todo? Ou seja, irmão, tomarmos cuidado para não estarmos abrindo mão dos projetos de Deus, não estarmos desistindo do projeto de Deus e sequer percebermos que isto está acontecendo. Por isso, irmão, tem uma coisa que eu tenho dentro de mim como fundamentada e eu não abro mão. Caminhada cristã só se for pela estrada da humildade, senão todos caem na cova. Você não consegue perceber. Irmão, nós precisamos entender que se somos cristãos, os nossos olhos não são mais o suficiente. Se somos cristãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos não são mais o suficiente para nos mostrar nenhuma verdade espiritual. Nunca foram, muito menos como cristãos. Mas Israel clamou por um rei, lá recebeu o rei. Deus falou que eles tinham rejeitado, mas se perguntasse para eles, eles iam dizer que não rejeitaram Deus. Muita gente tem rejeitado Deus, mas não percebe que rejeitou Deus. Por quê? Porque abriu mão do projeto de Deus. Como que se abre mão do projeto de Deus? Eu te digo, muitas vezes conhecendo esse projeto, se deixa minar e perde a direção, e muitas outras vezes sequer conhecendo o projeto de Deus para a sua vida, porque leva a sua caminhada de acordo com as suas próprias concepções mentais e não busca a face de Deus, como Jesus está dizendo aqui: sem mim, nada vocês vão poder fazer. Mas tem muita gente que quer traçar sua vida espiritual pela sua própria consciência e pela sua própria força. Tem gente que se diz ovelha, mas até esquece que tem pastor. Eu só posso me dizer ovelha quando eu reconhecer um pastor. Se eu não reconhecer um pastor, eu não sou ovelha. Amém, meu irmão? É o óbvio. Mas tem coisas que nós fazemos sem nos aperceber. Tem coisas que nós fazemos e se alguém perguntar, não, eu sou membro da igreja tal. Você é membro da igreja tal? É mesmo? Isso aí que você fez é espiritual? É, isso aqui que eu fiz é espiritual. E o teu pastor sabe disso? Como é que você é ovelha, é membro de uma igreja e fez algo espiritual que o teu pastor não sabe?
Que ovelha é essa? Faça-me o favor. São momentos da nossa vida em que nós estamos cegos, entenebrecidos, estamos apalpando, estamos na escuridão. Se eu sou ovelha, é porque eu tenho um pastor. Se eu não tenho um pastor, eu não sou ovelha. Essa é a regra bíblica, meu irmão. Ou então, eu sou uma ovelha desgarrada. Ovelha desgarrada está fora do aprisco. Ovelha fora do aprisco é alvo fácil para o lobo. São coisas, detalhes bobos que destroem vidas por toda uma eternidade. A nação de Israel é esse exemplo glorioso. Nós temos um outro exemplo no mesmo cenário do rei Saul. O rei Saul, quando Deus deu a ele o projeto de exterminar os amalequitas, irmão, Samuel vem ter com ele e ele diz o que? Eu executei os planos de Deus. Aí Samuel diz, mas eu estou ouvindo ovelhas, eu estou ouvindo boi, como que você executou os projetos de Deus? Aí por fim, Saul se entrega e diz assim, não, eu temi o povo, eu dei ouvidos à voz do povo. Então ele está confessando, porque Deus ao culpado não tem por inocente, e o inocente Deus não condena de forma alguma, é regra de Deus, amém, irmão? Deus não castiga inocente, que história é essa? E o caráter, e a justiça? Deus não castiga inocente. Então Saul tem plena consciência do seu ato. Ele diz, eu dei ouvidos à voz do povo, temi o povo. Então peguei esses animais para oferecer em sacrifício, peguei o despojo, peguei isso, aquilo outro. Aí Samuel diz assim, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ou seja, porquanto tu abriste mão, tu desististe do projeto de Deus, ele desistiu de você para que você não sejas mais rei em Israel. Não, mas eu executei a palavra do Senhor. Não executou não. Mas pensava que tinha executado, quando na verdade tinha aberto mão do projeto de Deus. Uma coisa muito tênue, uma coisa muito melindrosa, uma coisa muito sinuosa. Por isso que eu digo, sem a estrada do evangelho, para nós, sem a estrada da humildade, para nós só resta cova. Não podemos ser precipitados, temos que ter muita calma. Irmão, cuidado aí, olha, tem uma unção aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado com as decisões. Espera Deus falar. Você serve um Deus vivo? Então espere Ele falar, meu irmão. Vai por mim, irmão, espere Ele falar. Tudo que a igreja nesse mundo aí quis me consagrar alguma coisa, a Nova Vida quis me consagrar, a Universal quis me consagrar, Batista quis me consagrar, Assembleia quis me consagrar, mas quando eu consultava o Senhor dizia assim, não! Vai com calma, irmão, nas decisões. E tanta gente foi na minha frente, e eu fui tão criticado, pessoas dizendo assim, quanto tempo você tem de igreja? Eu dizia assim, eu tenho 7 anos de igreja, 8 anos de igreja. Pô, e tu não é nada? Eu dizia, eu sou servo. Que isso? Eu tenho 2 anos, eu já fui consagrado a diácono. O outro vinha, eu tenho 3 anos, eu já sou presbítero. Eu já tenho uma proposta que ano que vem, eu já vou ser consagrado a pastor. Eu vou até para o exterior, eu vou até para os Estados Unidos. Sabe o que eu dizia? Vai escondios. Procura eles agora. Eles foram mesmo, irmão, mas eu fiquei. Não seja precipitado nas tuas decisões. Sabe quem tem pressa na tua vida? É Deus. Ele tem uma pressa na tua vida tremenda e gloriosa. Irmão, vai com calma, pise em ovos. Vai com calma nessa caminhada espiritual. Olha, poderia até apontar, não vou apontar, porque uma coisa é saber e outra coisa é ter ordens para apontar. Mas tem gente aqui que tem que fazer, sabe o quê?
rasgar os seus projetos antes que seja tarde demais. Rasga os teus projetos, meu. Você está olhando para os teus projetos e você está vendo ele glorioso. Você está olhando o teu projeto glorioso e você está enxergando um monte de frutos nos teus projetos, mas Deus não está vendo fruto nenhum. Saul viu muito fruto, foi lá, conquistou, trouxe o rei cativo, trouxe animais. Ele olhou e disse assim: caramba, olha quantos animais, ovelhas, vacas, bois que eu conquistei, olha quanta coisa. Trouxe o rei cativo como escravo aqui, exibindo ele como uma vergonha. Eu exterminei os amalequitas, olha quanta glória. Quando Samuel se manifesta, diz assim: cadê a glória? Estou vendo nada. Eu estou vendo é um rei que no final da sua vida vai cair em cima da sua espada. Tu rejeitou Deus, mas eu conquistei tudo isso. Meu irmão, conquistas sem Deus não é conquista, é derrota, é vergonha, é lixo, é suicídio sobre a espada. Mas, muitas vezes, não é essa a visão que a pessoa tem. E é por isso que eu digo, se não trilharmos na estrada da humildade, da mansidão, da paciência, do domínio próprio, nós vamos para a cova. Se tem uma coisa difícil nesse mundo, se chama estrada do Evangelho. Eu nunca vi tanta gente tropeçar em estrada nenhuma quanto na estrada do Evangelho. A estrada do Evangelho é terrível, meu irmão. Deus nessa estrada só sustenta os humildes. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Aleluia, Deus. Essa estrada se chama humildade. Evangelho é igual a humildade. Quem não tem não anda, quem não tem não caminha, quem não tem não consegue chegar a lugar nenhum. Cuidado. Projetos gloriosíssimos podem não significar nada diante de Deus. Nem que apareça alguém dizendo para você: olha, por causa de você, por causa dos teus projetos, eu conheci Jesus. Nem com isso, irmão. Não se iluda com nada. Porque o que muita gente considera conhecer Jesus, no fim das contas, não é nada de Jesus. Ele conheceu alguma palavra que lhe satisfez a alma, mas o seu espírito continua muito vazio. E como nós sabemos disto? Então, meu irmão, outra coisa. Então o rei Saul foi esse exemplo aí. Executei as palavras do Senhor. Mas cadê? Deus não viu nenhuma palavra executada. Deus largou ele de mão, o entregou à vergonha. E quando se viu rodeado pelos inimigos, deu no que deu. Nós temos um exemplo no livro de Reis, de um homem que nós costumamos chamá-lo de profeta desconhecido. Foi mais um homem, e eu vou voltar para acrescentar alguma coisa, não foi apenas um homem. Aquele profeta desconhecido foi um gloriosíssimo homem de Deus, como raramente nós vemos na Escritura. Altar, altar, assim diz o Senhor, sobre ti ossos humanos serão queimados, e o sinal é esse que Deus dá: tu vais se fender e de ti a cinza vai cair na mesma hora. Era fácil se ver isso? Sinais desses? Então nós não estamos apenas diante de um homem de Deus, mas um tremendo de um homem de Deus, cheio de uma unção, investido de uma palavra, um homem de fé que recebeu essa palavra de Deus, vai lá diante do altar, diz que ele vai se fender, vai lá e diz que a cinza vai cair. O homem poderia chegar e duvidar: eu vou dizer o quê? Que aquele altar vai acontecer isso? Não, não vou não. Pois ele foi, era um homem de fé e ele viu o resultado.
Quando ele sai pelo caminho, um outro lá, vai lá, um mentiroso vai ao encontro dele. Ei, homem de Deus, é você que veio de tal lugar? É, exatamente, sou eu, tal. Então vem cá, vamos lá para casa, comer, beber e descansar. Não. Eu tenho um projeto de Deus na minha vida. E o projeto de Deus na minha vida é que eu não volte pelo mesmo caminho, não coma nem beba nessa cidade. Esse é o projeto de Deus na minha vida, e eu conheço o projeto de Deus na minha vida. Não, mas um anjo de Deus me apareceu e disse, vai lá e convence ele a voltar a comer, beber e descansar. Porque afinal de contas você é um homem de Deus, você é um servo do Deus vivo, você profetizou contra o altar, você fendeu o altar, a mão do rei, ele quis te pegar, a mão ficou mirrada, você orou, a mão voltou ao normal, você é o tal, o anjo de Deus me mandou vir aqui para te convencer, para te exaltar, para te dar lisonjas, para te engrandecer, botar um banquete na tua frente, comida, bebida, uma rede, água fresca, banho, descanso. Você é homem de Deus, você é o tal, nunca se viu como você nessas bandas, você verdadeiramente é um cara tremendo. Irmão, nem que um anjo desça do céu vestido de relâmpago, não deixa ele te tirar do projeto de Deus. Se você sabe que Deus te deu uma palavra, a palavra que Deus te dá está acima de anjos, arcanjos, querubins ou serafins. Muita gente está abrindo mão dos projetos de Deus, meu irmão, por besteira, por um prato de comida. Ah, lembra de Jacó e Esaú? Tu é o primogênito. Não, estou com fome. O que está cozinhando aí, Jacó? Lentilha. Poxa, me dá um pouco aí dessa lentilha. Ah, então me dá a tua primogenitura. Ah, eu estou com fome, pode ficar. Tem gente que abre mão do projeto de Deus por qualquer coisa, irmão. E esse profeta aqui, desconhecido, até hoje não sabemos o nome dele, chamamos de profeta desconhecido. Ele fala, Deus me disse, não volta pelo mesmo caminho, não come, não bebe nessa cidade. Ele falou isso lá no texto, está escrito, Deus me disse isso. Ou seja, ele conhecia o projeto de Deus, mas abriu mão. Ah, ele foi tentado, mentiram para ele, não interessa. Quando você sabe qual é o projeto de Deus, não te desvie dele, custe o que custar. Você conhece? Você sabe o que é a Bíblia? Você conhece um Deus vivo? Ah, como é que é? Um anjo te apareceu? Espera aí, deixa eu resolver isso aqui, espera aí. Dobra os joelhos. Deus, tu mandou um anjo para esse cara? Tu é um mentiroso, tu é um hipócrita, tu é um sem vergonha, sai da minha frente, para trás de mim, Satanás. Deus não mudou o projeto dele. Se ele tivesse mudado o projeto dele, o primeiro a saber seria eu. Foi comigo que ele começou tratando, agora vai tratar com os outros? Irmão, de vez em quando saem umas visões aqui de uns turistas aí da igreja, né? Que toda igreja tem turista, e aqui não seria diferente, né, irmão? Afinal de contas, estamos no alto do morro, isso aqui é um ponto belíssimo. De vez em quando sai uma visão de uns turistas aqui, meu irmão, que eu fico olhando e digo assim, tadinho desse camarada. Pastor, que eu vi isso, aquilo outro, eu digo assim, vai ver que viu mesmo, né? Deus não começa a tratar comigo e depois vai tratar contigo. Se ele começou comigo, ele termina comigo, ele não é Deus de confusão. Enquanto Deus está revelando aqui uma glória, vem alguém aqui revelar as trevas. Enquanto Deus está mostrando luz, o cara está falando de trevas. Eu digo, está aí, o resultado não é à toa que é um turista. Meu irmão, uma coisa nós já aprendemos, quando Deus fala, isso já aprendemos, afinal de contas já passou da hora, né? 30 anos de evangelho,
já passou da hora. Se negligenciarmos a caminhada, é uma coisa, mas até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, o profeta desconhecido, por um convite, irmão, teve a sua vida destruída. Um homem glorioso, quando ele voltasse para a sua terra, o que será que Deus faria na vida daquele homem? Que galardões o estava esperando? Mas ele não voltou. Aí veio a palavra de Deus, não veio nem mais a ele. Ele se tornou indigno de receber a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus ao mentiroso, ao traidor, e disse assim: porquanto tu foste rebelde à palavra do Senhor e voltaste pelo caminho que ele te disse para não voltar, comeste e bebeste nessa cidade, assim eu, mentiroso, te digo, assim diz o Senhor Deus vivo, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Abriu mão do projeto de Deus. Ele abriu mão do projeto, como que Deus ia mais falar com ele? Agora Deus falou mesmo, mas usou o mentiroso. Muita gente tem ficado para trás assim por causa de um convite, uma comidinha, uma aguinha, coisas tão pequenas têm desviado milhões de cristãos do caminho de Deus. Outro homem que abriu mão dos projetos de Deus, desistiu de uma maneira absurda, Salomão. Davi venceu Golias, Davi vence os filisteus, Davi conquista tudo. Quando Davi vai embora, deixa um reino de plena paz, todos os povos dominados, trazendo tributo de ouro, prata, bronze, madeira, tudo para Salomão. Salomão foi um dos homens mais ricos que o mundo já conheceu. Dizem os arqueólogos que a estrebaria onde Salomão guardava os seus cavalos, ia daqui na central do Brasil, isso em comprimento. Não sei nem a largura desse negócio. Daqui na central do Brasil, era 1 quilômetro de estrebaria. Só para guardar os seus cavalos. Imagina o que esse homem não tinha, se só para guardar os seus cavalos ele tinha um espaço desse. Porque Davi conquistou tudo, com guerras, com lutas, aí Salomão não soube administrar o que Deus tinha dado para ele, a paz. Salomão, o negócio é o seguinte, tá aí, ó, administra a paz. Mas será possível que nem a paz tem gente que não sabe administrar? Se tu não sabe administrar a paz, o que tu fará no tempo de guerra, meu irmão? Tem gente que não sabe administrar nem a paz, porque há tempo de paz e há tempo de guerra. Há tempo de semear, há tempo de colher. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Se não sabe semear, se não sabe administrar a paz, o que vai fazer quando o inimigo se levantar? Tem gente que abandona. Salomão está em paz. Ninguém ousava falar uma palavra contra Salomão. O homem dominou tudo, é Senhor absoluto da terra então conhecida. E no entanto, com toda essa paz, cheio de projetos de Deus na sua vida, o que ele vai fazer? Construir altares e templos para os deuses pagãos. Desistiu do projeto de Deus. Mas irmão, graças a Deus nós conhecemos homens que não se desviam. Nós conhecemos homens que não desistiram dos projetos de Deus. Nós conhecemos Jeremias. E os projetos de Jeremias não era administrar paz, era criar guerra. Ai de mim, minha mãe, eu sou homem de rixa e contenda para toda a terra. Todo mundo quer me devorar, todo mundo quer me destruir, mas eu vou até o fim, nem que seja chorando. Eu não abro mão do projeto de Deus, eu vou até o fim, nem que seja pranteando. Eu posso ficar na história conhecido como o profeta chorão, mas outros me conhecerão como profeta da coragem. Eu não abro mão, eu vou até o fim. Deus, é para onde que eu vou?
Na cidade quer todo mundo me matar. Onde que o Senhor me quer? Na porta do templo. É para lá que eu vou então. Chorando, gemendo, mas é para lá que eu vou, para a porta do templo. Qual é a mensagem? Diz que esse povo é hipócrita, que as suas mãos estão manchadas de sangue, que eles não fazem justiça e que eu vou destruir essa cidade. Tá bom, Senhor, é assim que eu vou fazer, mas chorando, pranteando e lamentando, com temor e tremor, mas eu não abro mão do teu projeto. Só que tem pessoas que conhecem o projeto de Deus, mas o seu medo, a sua covardia fala mais alto. Nós conhecemos um homem chamado Elias, está ali diante de ameaças de morte, mas permanece firme. É procurado por toda a cidade, exércitos estão atrás de Elias, porque ele profetizou que por 3 anos e meio não ia chover. Todo mundo culpou ele pela seca. Tem pessoas morrendo em Israel, tem mulheres matando seus filhos para comer. Então Israel está num caos e a culpa recai toda sobre Elias. Estão procurando Elias desesperadamente, querem matá-lo. A cidade está dominada por Baal, a cidade está dominada pela idolatria, pelo espiritismo e outras coisas mais. Mas Elias, quando ouve a voz de Deus, diz assim, Deus fala para ele, apresente-se a Acabe. Ele poderia dizer, caramba, o homem quer me matar. O homem não anda sozinho. Ele anda com lanças, ele anda rodeado de arqueiros, homens com escudo, homens com cavalo, ele vai acabar comigo. Mas Deus diz, apresente-se a Acabe. Lá vai Elias e se apresenta a Acabe. Não abriu mão do projeto de Deus, não desistiu do projeto de Deus, ainda que aos seus olhos a sua vida estava correndo risco. Nós conhecemos um outro homem chamado Micaías, um profeta que também não desistiu do projeto de Deus. Acabe está lá numa situação e quer ir para a guerra e etc. Alguém manda consultar Micaías e já vem o guarda cheio de sugestão. Olha aqui, ó, lá tem, quantos profetas tinham lá? Lá tem 450 profetas lá que comem lá na mesa de Jezabel com Acabe. Ó, eles disseram coisas boas para o rei. Vê se tu fala a mesma coisa, hein? Ele falou assim, aquilo que o Senhor Deus me disser, é isso que eu vou falar. Eu não vou abrir mão do projeto do meu Deus, não vou desistir do projeto dele. Ele tem um projeto comigo de verdade, de justiça e de revelação, e eu sei que não é qualquer um que ouve a voz dele. Eu não vou perder isso de jeito nenhum. Então vamos ver o que você vai falar lá, vamos lá. Chegou lá e ironizou na cara do rei. O rei percebeu que ele estava ironizando. Eu não quero que tu fale somente a verdade, já não falei isso. Ah, tu quer a verdade? Então tá, eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Eu vi todo mundo caindo ao fio da espada. Eu vi as cidades incendiadas. Eu vi tudo num caos. Eu vi a tua derrota e a tua desgraça. Prendam este homem e alimenta ele com pão de dores e escassez de pão e água, até que eu volte. O quê? Voltar? Eu tenho projeto de Deus na minha vida. Se tu voltar, Deus não falou pelos meus lábios. Tu não volta. Tu mandou me prender. Eu vou ficar preso. Mas os mesmos que vão me prender serão aqueles que terão que me soltar, porque tu não volta. Irmão, não abra mão do projeto de Deus, porque ele é glorioso. O projeto de Deus pode ser que tu vá passear por dentro das cadeias, por dentro das prisões, por dentro dos foros, para conhecer a podridão mais de perto, para conhecer o lixo do sistema jurídico, o lixo da administração pública. Deus talvez queira te levar pelo vale da sombra e da morte, para que tu saiba o que são ossos secos, para que tu saiba o que é corpos de cadáveres fedorentos que existe para todo lado. Deus talvez queira te tirar de um certo comodismo e te levar por estradas horrendas, para poder mudar o teu espírito e te transformar num novo homem. Deus quer alimentar o teu espírito pelo que tu vê, pelo que tu ouve.
Essa é a experiência da minha vida. Eu sempre respeitei policial, eu sempre respeitei delegado, eu sempre respeitei deputado, eu sempre respeitei juiz. Depois da prisão, Deus me levou para enxergar melhor isso aí. Hoje eu não respeito nada desse lixo. Você tem que ficar firme e não desistir do projeto de Deus, mesmo quando tenha uma lança ou uma espada na tua garganta. Porque a única lança e a espada que verdadeiramente pode matar é a do Todo-Poderoso. E essa não é contra nós, esta é por nós. Para concluirmos, o exemplo máximo, o nosso Senhor Jesus. Veio o diabo, diz a Bíblia, e o transportou a um alto monte e disse: aí ó, os reinos do mundo e a glória deles é meu, eu conquistei, eu dou a quem quiser, é tudo meu. Reinos do mundo e a glória deles eu também te dou. Abre mão do projeto de Deus, ajoelha e me adora, que eu te dou tudo isso. Jesus falou assim: não, está escrito, eu não vou abrir mão do projeto de Deus. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele darás o teu culto, os teus joelhos vão se dobrar somente diante dEle. Irmão, olha a mensagem, hein? Os teus joelhos vão se dobrar somente diante dEle. Este mundo ainda precisará conhecer um povo que prega que há um novo rei, que não cultua César. Esse mundo vai ter que ainda ouvir aquilo que já foi dito lá no passado, que existe um novo rei reinando, e esse povo que adora esse rei em espírito e em verdade, não cultua César, nem Herodes, nem Roma, nem Vaticano. Essa é a unção, pode receber a unção mesmo. Deus está te preparando, ou seja, Deus está iniciando, principiando na tua vida um projeto, vai até o fim. Não pode abrir mão. Não pode desistir do projeto no meio do caminho. Jesus diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Alguém viu Jesus Cristo derrotado? Não, nós também não seremos, porque Ele nos tem escolhido, e não nos escolheu com o dedo. Jesus não nos escolheu apontando o dedo para nós, você. Ele nos escolheu derramando seu sangue. Isso vale muito mais do que apontar um dedo. Eu não vou abrir mão do projeto de Deus na minha vida. E nessa noite, que o Espírito Santo nos capacite a entender o profundo, na intimidade com Deus, o quanto vale ter sobre nós um projeto de Deus. Então, irmão, não desista do projeto. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.